aquele que tudo criou, que tudo fez. Estamos aqui para anunciar esse Deus. Eu gostaria que colocasse aqui na tela o livro de Esther, capítulo 3, versículo 1 a 6. Desculpa a minha voz meio fanha, porque eu estou com a garganta ruim, mas continuemos. E outro desafio também é pregar o livro do Velho Testamento, visto que a gente vive no Novo Testamento. Mas como a palavra de Deus é completa, vamos falar sobre. Esther 3, 1 ao 6. Essa é a versão NVI que os irmãos acompanham. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Emedata, descendente de Agar, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Então, para contextualizar essa história, a gente tem que voltar um pouco na própria história, que é um relato que de fato aconteceu. Aqui não é uma história fictícia, isso aqui realmente aconteceu. E nessa época reinava esse rei chamado Xerxes, que é um nome péssimo. Mas se você for olhar algumas traduções lá, vai estar Assuero, ao invés de Xerxes. E ele governava sobre 127 províncias que iam da Índia até a Etiópia. E aqui já fica um panorama que contrapõe muitos discursos atuais. Porque muitas pessoas pensam que só negros foram escravizados. Mas aqui a gente vê um povo, a saber, Mardoqueu e seu povo judeu, escravizado pelos povos que iam da Índia até a Etiópia. Então aqui já cai por terra alguns enganos que o mundo tenta trazer à nossa mente. Lembrando que nessa época aqui, eles estavam cativos porque eles foram vencidos pelo rei Nabucodonosor. E eles foram levados para essas regiões junto com o rei de Judá, Joaquim na época. E aqui é muito interessante porque a gente acabou de cantar um louvor falando Leão, rei de Judá, da tribo de Judá. E como assim Judá agora perde uma batalha? Judá é levada cativa? Mas calma, a gente não tem que se ater somente às coisas ruins, porque Deus tem coisas boas, Deus tem escape para nós. Continuando, Mardoqueu tinha uma prima que ele começou a cuidar dela porque ela perdeu os pais. Não se cita como ela perdeu os pais, mas ele começa a cuidar dela e ela era muito bonita. E o rei ele dá uma festa. Como assim uma festa? Ele dá uma festa para mostrar todo o reino dele. Ó, eu governo todas as 127 províncias, eu sou o maioral, essas são as minhas conquistas, tudo que eu tenho. E essa festa dura 7 dias. E no 7º dia, ele já estava muito alegre, ele pediu o seguinte: chama minha esposa, a rainha. Aqui vai citar que o nome dela é Vashti. Pede para ela vir com as vestes reais e a coroa. Por quê? Pronto, já mostrei todo o meu reino, agora eu vou mostrar minha rainha. E ela se recusa a ele. E com isso ele fica irado. E aqui ele começa a procurar com os sábios do reino. O que eu posso fazer? Porque se ela fez isso com o maior dessas 127 províncias, será que não será mau exemplo para o restante das mulheres, dos nobres, dos oficiais, de todo o povo, do mais rico ao mais pobre? Então, por causa disso, Vashti ela perde a posição de rainha.
e ela fica impedida de ver o rei para sempre, e agora começa uma busca por uma virgem que seja bonita e que agrade ao rei. Então, quando se começa essa busca, um dos oficiais do rei vê graça em Esther, porque Esther era muito bonita. Então ela é escolhida de imediato pelo rei e ela se torna rainha. Mas mal sabe ela que agora vai vir um homem chamado Amã, que acabamos de ler, que vai colocar agora tudo a perder. Como assim? Porque esse homem vai perseguir não somente o seu primo que cuidou dela, mas vai perseguir todos os judeus, só pelo simples fato de não se curvar a ele. E é engraçado porque quando a gente lê o versículo, volta um pouco. Volta mais um. Aqui, ó, no 4. Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhe dava atenção e dizia que era judeu. Mas como assim? O que tem? Por que ele só respondia que era judeu? A gente tem que lembrar que os judeus tinham um único Deus. E eles não se prostravam a mais ninguém, a não ser Deus. E a gente sabe que os reis de antigamente, eles se consideravam deuses. Então, tudo pressupõe que Amã, eles se consideravam deuses. E se você ler a história completa, você vai ver isso. Então, nada mais, nada menos, Mardukeu está fazendo o seguinte, ó, eu só me prostro a Deus, eu não vou me prostrar diante de Amã, por mais que ele se ache um Deus, por mais que ele ache que é alguma coisa. Então, e por causa disso, Amã começa uma perseguição, e ele bola um plano, eu vou ser bem breve, ele bola um plano, e ele consegue, com um decreto irrevogável, com que, no dia determinado, todo mundo iria contra os judeus, mas não somente para escravizá-los, seria para matá-los, aniquilá-los e roubar todos os seus bens, desde as crianças até os mais velhos. Olha só que homem mau. Porque ele poderia, não, agora eu vou querer que esse povo seja escravo para sempre. Mas não, agora ele quer aniquilar todo mundo por causa, viu como ele se achava Deus? Ele se achava tanto Deus que agora ele se acha no direito de matar crianças, homens, mulheres, adolescentes e idosos. Mas quem tinha sido escolhido como rainha? Esther, prima de Mardukeu. E com essa história toda, e ao longo do sermão eu vou falando, mas com essa história toda, a gente tem alguns aprendizados. Apesar de estar no Velho Testamento, a gente sabe que o Velho Testamento é a sombra das coisas que viriam e que agora estão no Novo Testamento. E a gente tem a revelação completa da Escritura. Então, nesse sentido, qual é a primeira lição que a gente aprende? O preço de ser fiel a Deus é alto. Quantos de nós estamos dispostos a ser fiéis mesmo que isso nos prejudique? Quantos de nós estamos dispostos a ser fiel mesmo que leve até a nossa morte? Isso é uma reflexão para a gente levar para a vida toda como cristãos. E vocês vão entender por quê. Não se engane. No princípio, quem era perseguido eram os judeus. Mas e na nova aliança? Aqui já está escrito quem serão perseguidos? Os cristãos, nós. Então não se engane, não ache que isso não vai chegar a você. Lá em Mateus, quando você puder colocar para mim, Mateus capítulo 5, 11 e o 12. Sermão da montanha, aqui quem fala é Jesus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Olha só como eu falo que a velha aliança é a sombra da nova aliança. Da mesma forma que foram perseguidos quem? Os profetas.
Então nós seremos perseguidos. Mas fica ao léu? Fica alguma brecha solta? Não, porque Deus fala que haverá uma recompensa. E Deus não é homem para que minta. Então nós confiamos nessa recompensa. Amém. E essa recompensa é a vida eterna, que está além da morte, além de qualquer comodidade, além de qualquer cargo. Segundo ponto, quando não vemos saída, Deus ainda assim já tem escape para nós, mesmo que seja a morte. Na continuidade do relato do livro de Esther, já está decidido, em determinado dia, todos os judeus serão aniquilados. E Mardoqueu fica sabendo disso, mas Esther não fica sabendo. Então ele dá um jeito dessa notícia chegar a Esther, que é a rainha. Quando ele conta, Esther fica triste, mas ela fica com medo, porque só pode se apresentar ao rei com autorização, se ele chamar. E se ela comparecer ao pátio sem autorização, e ele não derribar o cetro a favor dela, ela vai ser morta. E ela está com medo. Ela, como assim? Mas se eu for lá, eu posso morrer. E Mardoqueu, ele confronta ela. Por acaso, não pense você que, vai estar lá na passagem, por acaso não pense você que vai escapar só porque é rainha, porque ele não sabe que você é do povo judeu, mas você também pode não escapar. E segundo, será que não foi Deus que te colocou lá para essa situação? Será que você não está lá como rainha para isso? E aqui que é engraçado, Deus tem propósito. Quando não vemos saída, Deus ainda assim já tem escape para nós, mesmo que seja a morte. Ele já colocou Esther. E engraçado é que Esther, não, então tá bom, eu até vou lá, mas vamos fazer o seguinte: vocês vão orar e vocês vão jejuar sem comer e sem beber por 3 dias, e eu e minhas criadas vão fazer a mesma coisa, para que eu me apresente ao rei. Então assim se fez, e quando ela se apresenta ao rei, ela alcança o favor do rei. E ele pergunta: o que você queres? Só que aqui eu gosto de pensar sempre no panorama Antigo Testamento, Novo Testamento. Porque você entende que Esther estava disposta a morrer pelo próprio povo? E quem foi que morreu pelos seus filhos? Então você entende que aqui Esther, de alguma forma, assume o papel de Jesus Cristo, que ela se coloca numa posição que eu posso até morrer, mas vai ser pelo meu povo. Pode até decretar a minha morte, mas eu morrerei tentando livrar o meu povo. Então, continuando, Deus tem propósito para você em cada lugar que você esteve, está ou estará. Lembrando que aqui Esther, ela era rainha. Então ela tinha sido, de alguma forma, alcançada a sorte de Deus, porque a gente acha que toda decisão dos homens é meramente humana, mas Deus tem propósito para cada um, onde quer que você esteve, está ou estará. Então, muitas vezes a gente fica, poxa, mas agora eu estou passando por uma situação difícil. Mas você já se perguntou, tá, o que Deus quer comigo aqui? Porque se você olhar para trás, teve muitas situações que você nem imaginava, tipo, o que eu estou fazendo aqui? Mas agora você tem um entendimento, eu passei por isso porque Deus me condicionou dessa forma, e pela glória dele, as coisas aconteceram. Quarto, Mardoqueu tinha como inimigo da sua vida, para aquela ocasião, um nobre, que era chamado Amã. Até porque, quando Esther fica sabendo, alcança, ela fala assim, então vamos fazer o seguinte, vamos preparar um banquete. O rei pergunta, o que você quer, Esther? Ela, vamos preparar um banquete, eu quero que chame Amã. E para você ver como o povo de Deus, ele é dotado de estratégias, de sabedoria, não é de qualquer forma. Ela se preparou e, não, eu quero fazer um banquete. E Amã, ele fica feliz, por quê? Ele volta para casa e ele fala para a mulher e para os amigos, olha, eu fui promovido, sou o maior dos nobres,
E Esther, que é a rainha, nunca chamou ninguém para jantar junto com o rei, para um banquete junto com o rei. E ela me chamou. E o engraçado, o interessante, é que aqui fica um aprendizado. Lá no versículo... No capítulo 5 de Esther, no versículo 9. E aqui é um retrato de como é o inimigo das nossas almas, não da nossa carne. Naquele dia Amã saiu alegre, contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem mostrou respeito em sua presença. 10. Amã, porém, controlou-se e foi para casa, reunindo seus amigos e Zebe, sua mulher. 11. Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos, de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã: além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vi aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Olha quantas coisas Amã, vamos dizer assim, estava sendo abençoado. Foi promovido, foi chamado para um banquete, mas ainda assim o inimigo das nossas almas, ele não se contenta. Ele quer nos ver mortos, destruídos. E nem sempre é carnal, é espiritualmente. Então não importa quantas coisas o inimigo tenha, ele ainda vai querer te destruir. Muitas vezes você já se questionou: cara, mas por que eu estou sendo perseguido por essa pessoa? Ela já tem tanto, eu não tenho nada, eu não sou ninguém perto dela, por que eu estou sendo perseguido? Porque o inimigo das nossas almas, ele quer a nossa morte. Ele não quer somente nos ver na ruína, ele quer o nosso extermínio. Quarto. Então, Mardoqueu tinha como inimigo de sua vida, para aquela ocasião, do nobre Amã. No entanto, sabemos que nossos verdadeiros inimigos não intentarão apenas contra a nossa carne, mas ainda pior, contra a nossa alma. Coloque em Efésios capítulo 6, versículo 10. Finalmente, fortaleça no Senhor, no seu forte poder, e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então aqui fica bem claro: por mais que Mardoqueu estivesse sendo perseguido por um homem, ele sabia que não era aquele homem que estava querendo destruí-lo. Ele sabia que era o diabo, através daquele homem que estava querendo destruir o seu povo. Até porque desde o princípio os judeus eram perseguidos e iriam ser destruídos. Mas na continuidade da história, Amã fica, depois que ele conta isso, sua mulher e seus amigos falam assim: então Amã, faz o seguinte, se você está tão incomodado com esse cara, faz uma forca aí com mais de 20 metros na tua casa, e amanhã de manhã, antes de você ir lá pro palácio conversar com o rei, já enforca ele, porque aí quando você for para o banquete, você vai tranquilo. Olha só, o inimigo, ele só vai tranquilo quando ele destrói alguém. Então não se engane, não viva a vida como se não tivesse nenhum inimigo. O inimigo das nossas almas sempre está preparando ciladas para nos envergonhar. Mas Deus é justo para nos dar a revelação e nos proteger de todos esses males e todas essas ciladas. Só que na noite anterior, olha só o que acontece. Amã, ele não consegue dormir, ele vai sentar no trono ali e ele vai pedir: leiam para mim todos os relatos aí dos livros dos reis, das histórias aí do rei. E na leitura se lê o seguinte: anteriormente, Mardoqueu, ele descobre que 2 oficiais
Eles estavam tramando para matar Xerxes, que é o rei. E ele fala para Esther, Esther fala para o rei investiga tudo, vê que é verdade, mandou enforcar. Mas Mardoqueu não recebeu nada por isso. Que é aquela famosa, a gente vai fazer o certo não por recompensa, a gente vai fazer o certo porque é certo. E quando estão lendo a história desse reino, passa por essa parte. Eles leem, teve um homem chamado Mardoqueu que denunciou 2 oficiais. E o rei perguntou, e o que a gente fez por esse homem? E eles falaram, nada. E o rei ficou com aquilo na cabeça, agora, o que eu vou fazer por esse homem? Então o rei, o que ele faz? Capítulo 6 de Esther. Aqui, olha só o interessante que vai acontecer aqui. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxesse o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, 2 oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. E ele pergunta, que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam, nada lhe foi feito. E nessa mesma hora, chega quem? Chega Amã. Porque Amã, agora ele vai pedir o seguinte, ele vai pedir, ele ia pedir o quê? Xerxes, agora eu quero enforcar Mardoqueu. Só que antes que isso aconteça, olha só, Deus já está colocando no coração e na mente de Xerxes. Vamos ver o que Mardoqueu fez. E aí, continuando, versículo 4, versículo 5. Aqui Amã se apresenta no pátio e o rei mandou entrar. 6. Entrando Amã, o rei lhe perguntou, o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Olha só, ele não falou quem. Ele não falou, eu vi lá no livro das crônicas do reino que o tal de Mardoqueu fez isso. Mas ele não falou quem não. O que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo, a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Olha só como Amã era soberbo. Olha só como Amã queria ser o centro das atenções. Olha como... E aqui, se lembra que a gente cresceu muito, escutou muito. Quer conhecer um homem? Dá poder a ele. Olha só o quanto Amã mudou por ter sido promovido. Continuando. Por isso respondeu ao rei, ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga o manto do próprio rei, o cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, seja o manto e o cavalo confiados a um dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele, isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Quem foi que deu a dica? Quem foi que falou o que se deve fazer? Foi o rei ou foi o próprio Amã? Foi o próprio Amã. Versículo 10. O rei ordenou então a Amã, vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Quando eu estava lendo isso, eu ficou parecendo sério. Que reviravolta, hein? O que você sugeriu? Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Não fui eu que recomendei. Eu que sou rei não recomendei nada. Você mesmo recomendou. Então vai lá e faça. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando na frente dele, isto é
que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. 12. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do pátio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zé, sua mulher, e todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zé e sua mulher lhes disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, a partir do momento que Amã começou a perseguir, ele não sabia, mas ele já estava indo para a queda dele. É de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvidas, você ficará arruinado. Então, por que eu trago todos esses versículos lendo aqui? Primeiro, pela fidelidade da palavra. Segundo, que Mardoqueu ele se recusou a se prostrar diante de um homem. E tudo parecia que estava arruinado. Foi decretado que os judeus iam morrer, que iam ser aniquilados. E ele queria matar Mardoqueu. Lembre-se que antes de ir lá já tinha preparado uma forca de mais de 20 metros. Mas olha só a reviravolta que Deus faz na vida dos seus filhos. Então, quando você achar que não tem saída, quando você achar que não tem solução, seja qual for a área da sua vida, tem saída sim. Por mais que te persigam, pode orar, pode confiar, tem saída sim. E a gente tem que pensar o seguinte, que ainda que eu morra, talvez a morte é uma saída. Se a gente realmente crê em Cristo e na revelação do Evangelho, a gente sabe que depois da morte vem o quê? A vida eterna. E por que a gente tem tanto medo da morte? Esther não teve medo da morte. Mardoqueu não teve medo da morte. Todas as testemunhas que vieram antes de nós, do Velho Testamento e Novo Testamento, não tiveram medo da morte. E por que nós vamos ter medo da morte? Quinta lição que eu aprendi e espero que todos nós aprendamos. Se eles, sendo judeus, confiaram em Deus na antiga aliança, quanto mais nós, que temos a revelação do Filho de Deus, que se entregou no madeiro e cujo sangue foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Você entende que eles só tinham, os judeus eles acreditam somente em Deus. E nessa crença eles seguiram confiantes. Tiveram quedas? Tiveram, mas seguiram confiantes. E nós que temos a revelação completa, não só de Deus, mas que agora Ele entregou seu Filho para derramar o sangue por nós no madeiro, para que Ele ressuscitasse ao terceiro dia, fosse aos céus, assentar na direita de Deus Pai, e viesse a nós o Espírito Santo de Deus. Agora nós temos a completude da revelação: Pai, Filho, Espírito Santo. E por que muitas vezes a gente oscila? Por que muitas vezes a gente não tem essa intrepidez que tiveram os nossos antepassados? Não há desculpas para não seguir as regras do reino de Deus, pois, sendo elas estabelecidas por Jesus, Deus nos deu condições para cumpri-las. Muito mais do que apenas obedecer, Deus nos deu condições para cumpri-las pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus e pelo Espírito Santo. Uma das coisas que eu repeti muito para mim mesmo, e eu ouço muita gente repetindo: ah, mas é difícil. Ah, mas eu não consigo vencer esse vício, já não tem mais jeito. Mas tem um pastor que eu gosto muito, que é o Luciano Subirá, e ele vai falar sobre a graça que é transformadora. A graça ela é derramada para te transformar, para ser melhor do que a antiga aliança. Ela tem a capacidade de transformar, o sangue de Jesus tem a capacidade de te santificar para vencer tudo isso que você acha que você não consegue vencer. Porque a nossa força não vem de nós mesmos. De nós mesmos só vem o quê? A queda, como aconteceu com a mão. De nós mesmos só vem os sentimentos ruins, só vem soberba, altivez. Mas a partir de Jesus, egoísmo, a partir de Jesus vem amor, compaixão,
relacionamento. E aqui, olha o seguinte, coloque Mateus capítulo 12, versículo 46 ao 50. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e os seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqui ele só está falando, ó, quem faz a vontade do meu Pai, quem segue os livros, quem segue tudo que está escrito aqui, é minha família. É convidado para ser meu irmão, meus irmãos. Olha só, nós somos irmãos de Jesus. Que grande honra. E não tem desculpa, como eu falei. Se nós achamos que não temos condições, coloque aí Mateus 11, 28 ao 30. Ah, mas eu sou fraco. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você entende que até mesmo antes de se entregar, ele já está falando: entregue seus fardos a mim. Se você acha que não dá conta, entrega para mim. Não adianta fazer com suas próprias coisas. Se você acha que é difícil, entrega a mim. Não adianta. Se você tentar por você mesmo, você não vai conseguir. Continuando. Nesse sentido, o final é... Na verdade, no final do relato, eles conseguem publicar um novo decreto em que os judeus podem se defender e os judeus saem vitoriosos. Para você ter ideia, os judeus conseguem matar 75 mil pessoas que tentaram contra eles. Aí eu te pergunto, será que o inimigo ainda vai querer nos enfrentar? Vai. Não se engane. Por mais que a gente saia vitorioso numa batalha, a batalha só vai acabar quando a gente morrer ou for levado aos céus pelo Pai. Só acaba aí. Até lá, nessa vida, esse mundo jaz do maligno. Nós enfrentamos os principais e potestades das trevas. Só vai acabar quando a gente morrer. Então que a gente possa se levantar pelo sangue de Jesus, de batalha após batalha, após batalha, após batalha. Amém. Até o dia que Jesus e Cristo e Deus ganhar a guerra por nós. Amém. Que já foi ganhada na cruz. Então, nesse sentido, convido a fazer a seguinte reflexão durante a semana, que principalmente te confronte para a prática do que está proposto pelo reino de Deus. E aí tem uma pergunta: por que somos o povo que mais conhece, que mais sabe, porém o que menos crê? Porque se a gente se sente tão fraco o tempo todo, então a gente não crê no Deus e Pai que é poderoso, que leva os nossos fardos, que nos dá a armadura da justiça para combater as trevas. Porque é isso que eu tenho visto hoje, e até eu, se não vigiar, eu caio nisso de, não vou dar conta. Nossa, deve ser muito difícil pregar, muito difícil orar, muito difícil ir na casa do irmão orar por ele, e se alguém ficar endemoniado. Mas será que isso não é porque a gente só conhece, mas não crê? Então, aqui é um convite à prática da fé. Creia, peça a fé de Deus. A fé vem do Pai. Então peça todos os dias: Deus, e é um convite que eu faço, todos os dias da semana, já acordo: Senhor, me dá fé. Porque pela fé eu vou crer que o Senhor é todo poderoso. Eu vou crer que o Senhor é meu Pai. Eu vou crer que o Senhor entregou seu Filho. Eu vou crer que o sangue me redimiu dos pecados. Eu vou crer que o Espírito Santo está todos os dias comigo. E espero que fique tanto esse exemplo do Velho Testamento, como o Novo Testamento, que está aqui, mas também somos nós.
Eu agradeço a oportunidade.